Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula nós vamos falar sobre as operações envolvendo os números naturais. E a operação de hoje será a potenciação. Portanto, os objetivos desta aula serão identificar os elementos da potenciação, ler potências e ainda calcular as potências. Você sabia que, assim como as demais operações de divisão, multiplicação, soma e subtração, a potenciação também possui nomes especiais? Vamos recordar? Então veja, quando trabalhamos com a adição, as parcelas, os números a serem somados, são chamados de parcela e o resultado final, soma ou simplesmente resultado. Já na subtração, nós chamamos esses números diminuindo e subtraindo e o resultado nós chamamos de resto ou diferença. E quando trabalhamos com a multiplicação, os números são chamados de fatores e o resultado final de produto. E na divisão, nós temos o dividendo, que é o número a ser dividido, o divisor, que é o número pelo qual eu estou dividindo esse dividendo, o resto e o quociente. Então, o resultado de uma divisão nós chamamos de quociente, tá? E na potenciação? Bom, na potenciação nós temos aqui esse 3 que nós chamamos de base. A base vai ser o número ou fator que se repete. E esse 2 pequenininho aqui, nós chamamos de expoente. É o expoente que vai determinar o número de vezes que eu tenho que repetir a minha base. E o 9 nós chamamos de potência. Portanto, 3 elevado à segunda potência é igual a 9, já que eu vou repetir o 3 duas vezes. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, 9, ok? Mas, e como é que a gente faz a leitura dessas potências? Veja, aqui nós temos 2 elevado à segunda potência. Ou nós podemos ler ainda assim, 2 elevado ao quadrado. Então, toda vez que o expoente for igual a 2, nós podemos substituir essa segunda potência por esse termo aqui, ó, elevado ao quadrado, apenas quando o expoente for igual a 2. Bom, e aqui, olha só, eu tenho 4 elevado à terceira potência, mas nós podemos ler assim também, 4 elevado ao cubo. Então, sempre que o expoente for igual a 3, nós podemos substituir esse a terceira potência, tá? Por ao cubo, certo? E aqui, ó, 2 elevado à quarta potência, nós podemos ler assim, 2 elevado à quarta potência ou ainda quarta potência de 2. As duas formas estão corretas. E aqui, 10 elevado à quinta potência ou quinta potência de 10. E por último, 12 elevado à sexta potência ou sexta potência de 12. Então, todas essas maneiras, elas estão corretas. Então, vocês observaram duas curiosidades aqui. Vocês observaram que a potência com o expoente 2 e com o expoente 3 podem ter leituras diferentes, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 3 elevado a 2, a gente pode falar 3 ao quadrado. E quando a gente tem expoente 3, a gente pode ler 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo, que as duas maneiras estão corretas. Mas vamos entender o porquê. Observem aqui essas 3 figuras. Vamos contar quantos quadradinhos há em cada uma? É simples, basta a gente contar. Então, olha só, nessa primeira figurinha eu tenho 9 quadradinhos, tá?
Nessa segunda, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 quadradinhos. E nessa terceira figura, eu tenho quantos quadradinhos? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na base, mais 7 na altura. 7 vezes 7, 49, tá? Então, o que eu fiz aqui para contar essa quantidade? Eu fiz assim, ó, 3 vezes 3, 9, certo? Como 3 se repetiu 2 vezes, eu posso substituir essa multiplicação por 3 ao quadrado, que vai dar 9, certo? Aí eu fiz aqui, ó, 5 vezes 5, repetiu 5 duas vezes. 5 vezes 5 é 25. Ou eu posso ainda substituir esse 5 vezes 5 por 5 ao quadrado, né? Que vai dar 25. E aqui é a mesma coisa. Eu fiz 7 vezes 7, onde eu posso substituir esse 7 vezes 7 por 7 ao quadrado, que vai dar 49, tá? Bom, vocês já perceberam então que, como se trata de uma figura quadrada, né? Eu vou ter sempre as mesmas quantidades, tanto para a base quanto para a altura, né? E por se tratar de um quadrado, o quadrado possui apenas duas dimensões. Quais são essas dimensões? Base e altura, né? Ou comprimento e largura. Portanto, como o expoente sempre vai ser 2, eu posso substituir o expoente elevado a 2 pelo termo ao quadrado, ok? Bom, então observe, ó, nós vamos associar, né? Vocês perceberam que você pode associar esse expoente a uma figura geométrica. Que figura que é essa? A figura dos quadrados. Então, 3 elevado ao quadrado, quando o meu quadrado tem lados que medem 3. 5 elevado ao quadrado, quando o meu quadrado possui lados que medem 5, ok? E o cubo? Já parou para pensar? Veja, o cubo ele vai ter uma dimensão a mais, né? É o comprimento, né? Altura e largura. Então, se o cubo tem uma dimensão a mais, né? Significa que eu vou multiplicar mais uma vez o meu valor. Tá? O meu fator. Então, ó, quantos quadradinhos eu tenho aqui nessa face? 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, significa que dentro desse cubo eu tenho 27 quadradinhos, né? Ou melhor, 27 cubinhos, tá? Então, com relação ao expoente 3, nós podemos associar esse expoente 3 a figura geométrica do cubo, tá? Então, por isso que a gente pode substituir o expoente 3 por esse termo, ao cubo, certo? Bom, então agora chegou a hora do nosso praticando 1. Dá uma olhadinha, ó. Ele pede para você completar o quadro. Então, aqui vocês têm a potenciação e aqui a leitura dessa potenciação. Então, aqui você tem a potenciação 10 ao quadrado, né? Então, você vai escrever a leitura aqui do ladinho. Só que aqui na segunda linha, você tem o contrário. Você tem a leitura. E ele está pedindo para você transformar agora essa leitura em potenciação, certo? Aqui, ó, 20 elevado à sexta potência, 8 elevado à quarta potência. Então, você vai escrever aqui a leitura. E aqui nas duas últimas linhas, olha, 10 elevado à décima potência e 100 elevado à quinta potência, você vai escrever, então, em forma de potenciação, ok? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem o praticando 1 e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando 1. Olha só, 10 elevado à segunda potência. Também, se você colocou 10 ao quadrado, também está correto, tá, pessoal? As duas maneiras estão corretas. 12 elevado à terceira potência, ou você pode também ter colocado 12 ao cubo, também está correto dessa forma, tá bom? Olha só, 20 elevado à sexta potência. 20 elevado à sexta potência. Ou você também poderia ter colocado sexta potência de 20. As duas maneiras estão corretas. 8 elevado à quarta potência. 10 elevado à décima potência. E aqui, 100 elevado à quinta potência. Eu espero que todos tenham acertado. Bom, vamos então praticar um pouquinho da potenciação. Olha só, aqui eu tenho 4 elevado ao cubo. Bom, significa que eu vou repetir esse 4 3 vezes, né? Ó, o expoente é 3. Quando eu falo repetir, significa multiplicar o 4 3 vezes por ele mesmo, tá? Então, eu vou fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, ok? Então, ó, fiz aqui, né? Se você não sabe, aqui o produto das primeiras parcelas, você tem que ir lá no teu rascunho, fazer no teu caderno e seguir adiante, ok? Olha só, 2 elevado à quinta potência, pessoal. 2 vezes 2, quanto que é? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32, ok? E a leitura, 2 elevado à quinta potência. E aqui, 4 elevado ao cubo ou 4 elevado à terceira potência, ok? Bom, vamos então agora para o praticando 2, tá? Olha só, calcule e escreva como se lê as seguintes potências. Então, ele está pedindo para você resolver, calcular e também escrever, né, por extenso, como é que a gente lê essas potências. Então, olha só, 3 elevado a 4. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou repetir esse 3 4 vezes, ok? 12 elevado a 2. Então, eu vou fazer 12 vezes 12. Eu vou repetir esse 12 duas vezes, tá, pessoal? Ok? Pessoal, vou dar um tempinho, então, para vocês resolverem aí na casa de vocês e, na sequência, eu volto para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir o nosso praticando 2? Olha só, 3 elevado à quarta potência, então. Nós vamos repetir esse 3 4 vezes, né? Então, vou fazer 3 vezes 3. Olha aqui o resultado da primeira multiplicação. 3 vezes 3 é 9. Agora, eu vou pegar o 9 que deu aqui e vou multiplicar por esse 3. Então, eu vou fazer 9 vezes 3, que é 27. E, por fim, eu vou pegar o 27 que deu aqui e vou multiplicar novamente por 3, tá? Pessoal, se você não sabe fazer de cabeça essa continha, vai lá no caderno, arma essa continha, igual a professora fez aqui, tá bom? Olha só, 27 vezes 3, vamos lá. 3 vezes 7, 21, né? Fica 1, vai quanto? Vai 2. E 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, a potência é igual a 81. Então, eu posso afirmar que 3 elevado à quarta potência, olha aqui, né? 3 elevado à quarta potência é igual a 81, ok? E na letra B? Olha só, na letra B eu tenho 12 elevado à segunda potência. Então, 12 é o que mesmo? 12 é a base. E o 2? 2 é o expoente. Então, como o expoente é 2, significa que eu vou repetir esse 12 duas vezes. Então, eu vou fazer 12 vezes 12. Se eu não sei de cabeça quanto é 12 vezes 12, eu vou lá no meu caderno e armo a minha continha. Então, olha só, eu vou pegar esse 2 aqui de baixo e vou multiplicar por todo mundo que está aqui em cima. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 2 vezes 1 é 2. Só aqui é que eu tenho que tomar cuidado, né? Olha só, eu vou multiplicar a segunda casa. Como eu vou multiplicar a segunda casa, os valores eu também vou colocar a partir da segunda casa, ok? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E agora a gente faz a soma. 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. E 0 mais 1, 1. Então, pessoal, podemos afirmar que 12 ao quadrado é igual a 144, ok? Bom, espero que vocês tenham acertado, tudo bem? Bom, nesta aula, nós relembramos aí os elementos de uma potência, retomamos os cálculos de potência, aprendemos a ler uma potência e ainda verificamos a associação de uma potência de expoente 2 com a sua forma geométrica e também a associação de uma potência com expoente 3 com a forma geométrica de um cubo. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!